O abraço final da besta. Quando a última centelha de humanidade se apaga e o predador finalmente desperta. O fim da dualidade. A rendição. 4 meses haviam se passado, desde que Gabriela aceitara seu lugar na alcateia. 4 meses desde que porta do apartamento se abrira e Lucas entrara com aquele olhar triste, mas determinado. 4 meses desde que última ilusão de escolha havia sido despedaçada, revelando verdade que sempre estivera ali. Não havia saída. Nunca houvera. Mas algo mudara nas últimas semanas. Algo fundamental que Gabriela não conseguia nomear, mas sentia pulsando através de cada célula de seu corpo. A luta havia terminado. Não dramaticamente. Não com momento definidor ou decisão consciente. Simplesmente cessara. Como maré que para de lutar contra a corrente e finalmente permite que o oceano a leve para onde sempre quis ir. Era terça-feira de manhã. Gabriela acordou no apartamento que finalmente começava a parecer menos estranho, menos temporário. Luz filtrava através de cortinas que havia comprado o mês anterior. Não as baratas e funcionais que tinha antes, mas cortinas reais, escolhidas com cuidado, em tom de cinza escuro que combinava com o sofá novo. Estava fazendo ninho, inconscientemente, instintivamente. A loba dentro dela a aprovava. Gabriela levantou-se da cama com um movimento fluido, sem dor matinal, sem rigidez. Corpo responsivo de maneiras que corpo humano comum não era. Músculos definidos sob pele que parecia vibrar com energia contida. Sentidos aguçados captando tudo. Cheiro de café que vizinho do andar de baixo preparava. Som de pássaros 3 quarteirões adiante. Textura do ar matinal contra a pele nua. Foi até banheiro. Olhou-se no espelho. A mulher encarando de volta era diferente da que via meses atrás. Não apenas no óbvio. Corpo mais forte. Postura mais predatória. Olhos que brilhavam com intensidade animal mesmo em forma humana. Era algo mais profundo. Não havia mais conflito naquele olhar. Gabriela inclinou cabeça, estudando o próprio reflexo com curiosidade clínica. Quando exatamente havia acontecido? Quando exatamente parte dela que chorava, que resistia, que se apegava desesperadamente a conceitos humanos de moralidade e certo e errado? Quando exatamente havia morrido? Não conseguia identificar momento preciso. Fora gradual. Erosão lenta como água desgastando pedra. Cada compromisso removendo camada fina. Cada ordem seguida dissolvendo mais fragmento. Cada transformação com alcateia fortalecendo besta enquanto enfraquecia a mulher. Até que não restara mulher suficiente para importar. Gabriela sorriu para reflexo. Sorriso pequeno, privado. Dentes que pareciam ligeiramente mais afiados que deveriam ser em boca humana. Libertação era palavra estranha para descrever perda de humanidade, mas era o que sentia. Livre. Livre de dúvida paralisante. Livre de culpa corrosiva. Livre de constante guerra interna entre o que era e o que achava que deveria ser. A professora que resgatava gatos estava morta. A mulher que chorava com livros estava morta. A pessoa que acreditava em linhas que não deveriam ser cruzadas estava morta. E Gabriela descobrira que não sentia falta delas. O trabalho na Secretaria de Saúde havia se tornado segunda natureza. Gabriela sentava em cubículo discreto processando relatórios médicos, olhos escaneando documentos com eficiência que impressionava até Maria. Mortes suspeitas, ferimentos inexplicáveis, padrões que poderiam sugerir atividade não humana. Seus dedos voavam sobre teclado, fazendo correções sutis, mudando descrições, ajustando conclusões, protegendo a alcateia através de manipulação burocrática tão suave que ninguém jamais suspeitaria. Era arte, realmente. Cada relatório, uma pequena obra-prima de decepção. Você está ficando boa nisso, Maria comentou, aparecendo ao lado de cubículo com xícara de café. Sorriu com aprovação maternal. Melhor que eu era no começo. Gabriela olhou para cima. Boa, professora, retribuiu o sorriso. José vai gostar de ouvir isso. Maria baixou voz ligeiramente. Ele tem falado sobre você. Diz que nunca viu alguém se adaptar tão completamente, tão naturalmente. Algo aqueceu no peito de Gabriela com elogio. Orgulho, satisfação, senso de pertencimento que finalmente não vinha acompanhado de náusea. Apenas fazendo minha parte, disse simplesmente. Maria estudou-a por momento. Falou que Gabriela havia mudado nos últimos meses. Não meramente uma adaptação superficial, era algo mais profundo. Ela inclusive podia sentir através do vínculo com a alcateia. Vínculo de alcateia. Gabriela havia começado a senti-lo recentemente. Conexão tênue, mas crescente com outros membros. Fios invisíveis ligando todos através de espaço e tempo. Não telepático exatamente, mas como consciência. Saber quando o outro membro estava próximo. Sentir quando a alcateia estava reunida mesmo sem estar fisicamente presente. José Numinumit. Centro de tudo. Âncora. Sol ao redor do qual todos orbitavam. É bom, Gabriela disse honestamente, saber que não estou sozinha. Maria colocou mão em ombro dela. Toque breve, mas significativo. Nunca mais estará. Isso é promessa.
promessa. Caçada. Lua cheia chegou em sexta. Gabriela dirigiu até propriedade rural com Lucas e Roberto. Viagem familiar agora. Conversa casual sobre futebol e política e trivialidades que faziam jornada parecer completamente mundana, exceto pela tensão crescente conforme sol descia. Antecipação que fazia pele formiga e músculos contraírem. Chamado da lua que puxava mesmo antes de aparecer no horizonte. Chegaram ao anoitecer. Propriedade estava cheia. Carros estacionados em área gramada, membros da alcateia chegando em grupos pequenos, conversando e rindo como se fosse churrasco comum, ao invés de prelúdio para a transformação em predadores noturnos. José estava no celeiro, sempre primeiro a chegar, sempre o último a sair, comandante eternamente vigilante. Olhou para cima quando Gabriela entrou. Sorriu e disse, pontual como sempre. Não perderia por nada, Gabriela respondeu. E era verdade. Transformações mensais com a alcateia haviam se tornado os melhores momentos de sua vil existência. Momento onde não precisava fingir humanidade, onde podia ser completamente, gloriosamente o que era. José aproximou-se. Estudou-a com intensidade que fazia outros membros recuarem instintivamente. Gabriela manteve terreno. Encontrou o olhar dele sem piscar. Você está diferente esta noite. Como assim? José tornou a falar, inclinando a cabeça, que ela estava mais presente, mais inteira, de aquele conflito interno até então presente no corpo dela, desaparecido. Gabriela considerou negar. Mas que sentido tinha? José sempre sabia. Sempre via através de máscaras que outros usavam. Parei de lutar, disse simplesmente. Contra o quê? Contra o que sou. Silêncio preencheu o celeiro. Outros membros haviam parado de conversar. Atenção coletiva focada em troca entre José e Gabriela. Momento carregado de significado que ela não entendia completamente, mas sentia pulsando através de vínculo de alcateia. José sorriu, genuíno dessa vez, satisfeito. Bem-vinda, Gabriela. Finalmente. Não eram palavras casuais, eram um reconhecimento, aceitação completa, validação de Alfa declarando que ela não era mais membro provisório, não mais recruta sendo testada. Era parte de alcateia, completamente, irrevogavelmente. A loba dentro dela ronronou com contentamento. Transformação começou quando Lua apareceu acima de linha de árvores. Gabriela sentiu puxão familiar, mas dessa vez não resistiu nem por segundo. Apenas abriu-se para a mudança. Aceitou-a, abraçou-a. Dor veio como sempre, ossos quebrando e reformando, pele rasgando, órgãos se rearranjando. Mas Gabriela fluiu através dela ao invés de lutar contra, e descobriu que José estava certo. Ficara mais fácil. Forma de lobo emergiu como água fluindo através de dedos. Natural, inevitável, correto. Quando ficou em quatro patas, sacudindo pelo prateado sob luz lunar, Gabriela sentiu mais ela mesma do que jamais sentira em forma humana. Este era seu corpo real, sua forma verdadeira. Humano era disfarce que usava para navegar mundo construído por e para a espécie diferente. Mas aqui, agora, sob lua e cercada por matilha, não precisava disfarces. José transformou por último. Sempre fazia. Lobo massivo de pelo negro que dominava espaço simplesmente por existir. Alfa em forma e função. Predador apex entre predadores. Ele olhou para a alcateia reunida. 40 lobos de tamanhos e cores variados, todos ligados, através de vínculo invisível que pulsava mais forte em forma animal. Família, matilha, lar. José uivou. Som baixo e longo que vibrou através de ossos de Gabriela. Não palavras, mas significado claro. Caçamos. Alcateia respondeu como 40 vozes se erguendo em coro que rasgou noite. Primitivo, poderoso, perfeito. E então, correram. Floresta à noite era mundo diferente. Gabriela corria no meio do grupo, músculos se flexionando com facilidade, patas batendo em terra macia. Sentidos de lobo transformavam escuridão em paisagem vívida de cheiros e sons e texturas que forma humana jamais poderia processar. Podia cheirar veado 3 quilômetros à frente. Podia ouvir coelho em toca subterrânea. Podia sentir vibração de javali correndo através de matagal denso. Mas não caçavam qualquer presa hoje. José havia escolhido alvo específico. Javali velho e grande que havia estado causando problemas. Para fazendeiro local. Animal perigoso com presas longas e temperamento violento. Desafio perfeito para a alcateia. Gabriela sentiu excitação crescendo conforme se aproximavam. Não medo, não hesitação. Apenas antecipação predatória pura. Seu corpo fora projetado para isso. Seus instintos cantavam com propósito. José liderou o ataque. Estratégia emergindo através de vínculo de alcateia, sem necessidade de palavras. Metade do grupo flanquearia pela esquerda, outra metade pela direita. José e membros mais fortes atacariam diretamente. Gabriela foi designada para flanco direito. Posição de confiança. Posição que exigia habilidade e julgamento. Ela aceitou sem questionar. Moveram-se em silêncio através de floresta. Círculo se fechando ao redor de presa que ainda não sabia que estava sendo caçada.
mata. Javali estava em pequena clareira, remexendo o solo com focinho, procurando raízes. Enorme, facilmente 150 quilos, presas amareladas como marfim manchado, olhos pequenos e desconfiados. José esperou até todos estarem em posição. Então atacou. Javali reagiu instantaneamente, virando-se com velocidade surpreendente para a criatura tão grande. Presas buscando carne de lobo, mas José era mais rápido. Esquivou-se, mordeu o pescoço grosso do animal. Sangue jorrou. Javali berrou, som agudo e aterrorizado que fez algo primitivo em Gabriela cantar com satisfação. Resto da alcateia convergiu, Gabriela entre eles, dentes encontrando carne, gosto de sangue quente explodindo em boca, sal e ferro e vida. Javali lutou, forte, desesperado, mas 40 lobos eram demais, sempre foram. Peso de números esmagou resistência. Quando acabou, animal jazia imóvel, corpo dilacerado, mas morte rápida, respeitosa em sua brutalidade. José comeu primeiro, direito de Alfa, depois Roberto e Lucas, e outros tenentes, depois resto da alcateia em ordem de status. Gabriela comeu quando sua vez chegou, carne ainda quente, sangue ainda fluindo, sabor mais rico que qualquer comida que forma humana já havia experimentado, e pela primeira vez, não sentiu náusea, não sentiu horror, não sentiu nada além de satisfação profunda e primordial. Era predador, isto era o que predadores faziam, simples, natural, correto. Conversas noturnas. Após caçada, a alcateia se dispersou através de propriedade. Alguns permaneceram em forma de lobo, correndo e brincando como filhotes gigantes. Outros transformaram de volta, procurando roupas que haviam deixado em celeiro, retomando formas humanas com facilidade casual. Gabriela transformou lentamente, saboreando últimos momentos em forma de lobo antes que amanhecer forçasse mudança, relutante em deixar clareza e simplicidade de consciência animal. Mas, eventualmente, razão venceu o instinto. Forma humana retornou com familiaridade desconfortável de vestir roupa velha e surrada. Ela encontrou suas roupas, vestiu-se mecanicamente, saiu do celeiro para a propriedade banhada por luar. José estava lá, em forma humana agora, sentado em tronco caído próximo à linha de árvores, olhando para a floresta escura. Ele não virou quando Gabriela se aproximou, mas sabia que ela estava ali, sempre sabia. Posso? Gabriela perguntou, gesticulando para espaço ao lado dele no tronco. José, por sua vez, disse que sim. Ela sentou. Silêncio confortável esticou entre eles. Não era constrangedor, era companheirismo. Dois predadores descansando após caçada bem-sucedida. Você caçou bem hoje, José disse finalmente. Falou também dos instintos afiados, do julgamento sólido, de ela não ter hesitado quando o javali se virou em sua direção. Gabriela pensou de volta ao momento. Presas longas e amareladas buscando sua garganta. Ela havia se esquivado sem pensar. Puro reflexo, pura confiança em corpo que sabia exatamente o que fazer. Não pensei sobre isso, admitiu. Apenas reagi. Exatamente. José virou-se para olhá-la. É assim que deveria ser, falou. Explicou ainda que pensamento demais durante caçada mata, de que hesitação mata. Você precisa confiar no que é, confiar que o corpo sabe, que instintos sabem. E se instintos estiverem errados? José sorriu, pequeno e predatório. Instintos de lobos evoluíram por milhões de anos. Forma humana é adaptação recente, algumas milhares de anos no máximo, quando há conflito entre o que lobo sabe e o que humano pensa. Aposte no lobo. Palavras ecoaram em mente de Gabriela. Filosofia fundamental da alcateia destilada em sentenças simples. Foi por isso que demorei tanto para me adaptar. Estava tentando manter o humano no controle, tentando fazer lobo obedecer regras humanas. Gabriela disse lentamente. José, interessado, quis saber como ela estava agora. Agora entendo que não funciona assim, Gabriela falou, olhando para as próprias mãos. Sob o luar podia ver sombra de garras sob as unhas. Sabia que o humano era ferramenta, um disfarce, uma maneira de navegar nos mundos deles. Mas o lobo é o que somos. Realmente, José assentiu, satisfação clara em expressão. Levou tempo, mas você chegou lá. Alguns nunca chegam, ficam presos tentando equilibrar dois mundos, tentando ser humanos que transformam ao invés de lobos que fingem ser humanos. O que acontece com eles? Eventualmente quebram, como Flávio, como Rafael. Tensão por si só se torna insustentável. Cometem erros, expõem alcateia, têm que ser gerenciados, eliminados. Palavra que José não disse, mas que pairou pesadamente entre eles. Gabriela deveria sentir horror, deveria sentir repulsa, mas tudo que sentia era compreensão fria e clínica. Alcateia vinha primeiro, sempre. Indivíduos que colocavam grupos
tempo em risco não podiam ser tolerados. Era matemática. Brutal, mas honesta. Você nunca quebrou, José observou. Era de fato um elogio e tanto. Mesmo quando estava lutando contra o que é, mesmo quando ainda se apegava à moralidade humana, você nunca colocou Alcateia em perigo real, tornou a dizer. Pensei em fugir, Gabriela lembrou. Eu sei, ele me contou. José não soava chateado, apenas pragmático. Mas fugir não é traição, tornou a dizer. É apenas uma tentativa de encontrar caminho diferente. Eu não teria gostado. Teria me preocupado sobre o que você poderia revelar inadvertidamente, mas não era ameaça direta da maneira que Flávio caçando humanos era. Você teria me deixado ir? Silêncio longo. Talvez o silêncio fosse a resposta. No entanto, José olhou de volta para a floresta. Não sei, admitiu finalmente. Gosto de pensar que sim, que teria respeitado sua escolha, mas também teria que pesar risco contra benefício. E você sempre teve potencial, desde a primeira vez que transformou com Alcateia. Força esta que maioria não tem. Controle que leva anos para desenvolver, mas que você mostrou em meses. Algo no tom de fala dele fez Gabriela olhar mais atentamente. José pigarreou, disse que conversariam mais amanhã, que tinha uma proposta irrecusável para Gabriela, que a noite era para celebrar a boa caçada, depois descansar o sono dos jutos, e levantou-se. Estendeu a mão para ajudá-la a levantar. Disse que Maria havia preparado a comida, e Roberto certamente estava a contar suas histórias exageradas sobre próprias façanhas de caçada. Gabriela aceitou a mão dele. Levantou-se. Mas antes que José pudesse se afastar, ela falou: obrigada. Por quê? Por não desistir de mim. José a estudou, a expressão no rosto suavizando ligeiramente. Você é parte da Alcateia, Gabriela. Família não desiste de família. Não importa quão difícil fica. Palavras simples, mas carregadas com significado que fez algo apertar no peito de Gabriela. Família, pertencimento, lar, coisas pelas quais havia sacrificado a humanidade. Mas olhando para José, ouvindo risadas de outros membros vindas de celeiro, sentindo o vínculo de Alcateia pulsando cálido e constante em fundo de consciência, valera a pena. Ascensão Revelações. Segunda-feira chegou com céu cinzento ameaçando chuva. Gabriela estava em cubículo na Secretaria de Saúde quando o telefone vibrou. Mensagem de José. Almoço hoje. Restaurante italiano na Rua dos Andradas. Meio-dia. Vem. Sozinha. Convocação pessoal. Incomum. José geralmente coordenava através de Maria ou Lucas para assuntos operacionais. Encontros diretos eram reservados para questões importantes. Gabriela respondeu confirmação. Passou o resto da manhã processando relatórios em piloto automático, mente especulando sobre o que José queria discutir. Meio-dia chegou rápido demais e devagar demais, simultaneamente. Restaurante era discreto. Local frequentado por empresários e funcionários públicos fazendo reuniões de almoço. Perfeito para conversas que precisavam parecer completamente mundanas. José já estava lá. Mesa no canto, posição que permitia ver entrada e maior parte do salão. Hábito militar ou paranoia justificada? Provavelmente ambos. Senta, gesticulou quando Gabriela se aproximou. Pedi antepasto para dividir. E vinho. Espero que não se importe. Está bem. Gabriela sentou-se. Aceitou taça. Que garçom encheu? Perguntou se era oficial ou social, ao que José simplesmente respondeu ambos. José sorriu. Mas havia seriedade sob leveza. Quero falar sobre futuro. Seu futuro específico dentro da Alcateia. Estômago de Gabriela apertou. Não com medo exatamente, mas com antecipação. Senso de que algo significativo estava prestes a mudar. Estou ouvindo. José bebeu o vinho. Escolheu palavras cuidadosamente. Alcateia está crescendo. Não em números. 40 é o máximo sustentável em território urbano deste tamanho. Mas em complexidade. Em operações. Em recursos que gerenciamos. Gabriela ficou em silêncio enquanto o escutava falar. Maria cuida de infiltração médica. Roberto gerencia segurança física. Lucas supervisiona recrutamento e integração de novos membros. Cada um tem domínio específico. Área de especialização onde são autoridade final abaixo de mim. Gabriela começou a ver para onde conversa ia. E você quer que eu assuma domínio? Falou. Não qualquer domínio. José inclinou-se para frente. Quero criar posição nova. Algo que não tivemos antes, mas que se tornou necessário conforme a Alcateia evolui. Que tipo de posição? Quis saber Gabriela. Coordenação de inteligência. José deixou frase pendurada. Observou reação dela. Depois de um tempo, voltou a falar. Atualmente, cada tenente gerencia a própria área, independentemente. Reportam para mim. Eu tomo decisões estratégicas baseado em informações fragmentadas. Funciona, mas não é eficiente. Gabriela processou as implicações. Você quer alguém que reúna a inteligência de todas as fontes, identifique padrões, antecipe ameaças antes que se materializem. Exatamente, foi a resposta. Satisfação. Era satisfação no rosto de José. Você vê porque pensei em você. Formação como professora significa que sabe pesquisar, analisar, sintetizar informação complexa. O trabalho na Secretaria de Saúde dá
dá acesso a dados médicos. E tem algo mais. Gabriela ficou à espera das palavras, que poderiam ser complexas e simples ao mesmo tempo. Você pensa diferente do resto de nós. José escolheu as palavras cuidadosamente. Maria, Roberto, Lucas, todos foram transformados jovens, cresceram dentro de uma estrutura de alcateia. Pensam em termos de grupo primeiro, sempre. É força, mas também é limitação, porque às vezes não questionam suposições, não veem ângulos que estranho veria. Gabriela queria conseguir alcançar aquele raciocínio com facilidade, mas não conseguia. Talvez pelos olhos caídos, ou pela expressão de desapontamento no rosto, José adivinhou seus pensamentos, a dizer que ela tinha agora o melhor de ambos os mundos, a lealdade e compromisso de um membro de alcateia e perspectiva de quem viveu fora do sistema primeiro. E isso era bom, sustentou. Gabriela bebeu vinho, deu-lhe tempo para pensar. Proposta era tentadora. Mais que isso, era validação, reconhecimento de que não era apenas mais um membro, mas alguém com valor único. Mas também era responsabilidade, poder. E poder sempre vinha com preço. E geralmente o preço era caro. O que especificamente envolveria? Gabriela por fim perguntou. Acesso completo a todos os sistemas de informação da alcateia. Relatórios médicos através de Maria. Inteligência de segurança através de Roberto. Perfis de recrutas através de Lucas. Autoridade para requisitar recursos e membros conforme necessário para investigações. Reportando diretamente para você, supôs Gabriela. José fez que sim com a cabeça, mas hesitou. Era a primeira vez que Gabriela o via incerto sobre algo, mas aquela incerteza não era vulnerabilidade. Então ele continuou. Em minha ausência, você teria autoridade para tomar decisões operacionais, não estratégicas. Essas ainda seriam minhas, mas táticas, imediatas. O silêncio preencheu mesa, depois o entorno, até consumir o ambiente por completo com o peso de uma proposta senso-assimilada. José estava oferecendo posição como segundo em comando de fato. Não oficialmente, isso causaria tensão com tenentes estabelecidos, mas funcionalmente, em termos de acesso, autoridade, confiança. Por que eu? Gabriela perguntou. Roberto está com você há anos. Lucas é brilhante em leitura de pessoas. Por que não um deles? José gostou da pergunta de Gabriela, achou pertinente e respondeu com a maior sinceridade que Roberto pensava em termos de força. A solução dos problemas para ele é sempre força maior ou ameaça. Que Lucas era excepcional com pessoas individualmente, mas não um pensador sistêmico. Não via padrões emergindo de dados não relacionados. E Maria? José sorriu. Respondeu que Maria seria perfeita. Não estivesse completamente satisfeita na posição atual, de ela não querer mais responsabilidade, não querer estresse da coordenação em nível mais alto, de ela ser feliz gerenciando o domínio médico e voltando para casa com um marido que não sabe o que ela é. Fazia sentido. Tudo fazia sentido. Mas Gabriela sentia que algo estava sendo deixado não dito. Há outra razão, Gabriela pressionou. Não me diga que não há. José a estudou. Então assentiu devagar. Você matou quando ordenada, sem hesitação final. Apesar de toda a luta interna quando importou, fez o que a alcateia precisava. Isso é lealdade em forma mais pura. Lealdade não cega. Lealdade apesar de compreender completamente o custo. Gabriela entender que José precisa de alguém leal nessa posição. Preciso de alguém em quem confio absolutamente. Porque essa posição terá acesso a tudo. Saberá onde cada membro mora, onde trabalha, quais vulnerabilidades tem. Com informação errada nas mãos erradas, a alcateia inteira poderia ser destruída. Responsabilidade aterrorizante, confiança esmagadora. E parte de Gabriela, parte que crescia mais forte cada dia, queria isso desesperadamente. Não apenas pelo poder, mas pelo que representava. Pertencimento completo, aceitação final. Lugar não apenas na alcateia, mas no coração dela. Preciso pensar sobre isso, Gabriela por fim disse. José assentiu. Ele esperava que dissesse, pois se tratava de decisão grande. Fez ainda uma pausa, como se escolhesse as melhores palavras. Então disse que precisava de uma resposta em 24 horas, 48 no máximo. Isso porque sentia nela confiança. Havia uma situação se desenvolvendo e ela seria ideal para o cargo. 24 horas. Um dia para decidir futuro inteiro. Gabriela assentiu. Você terá resposta. Trabalho profundo. A tarde foi passando feito névoa consumida por atividades mecânicas. Gabriela processou relatórios, respondeu e-mails, participou de reunião sobre novos protocolos de arquivamento. Tudo em piloto automático enquanto mente girava ao redor de proposta de José. Coordenação de inteligência. Segundo em comando não oficial. Confiança absoluta de Alfa. Era exatamente o tipo de posição que professora que ela fora teria rejeitado com horror. Colaboração profunda com sistema construído sobre mentira e violência. Comprometimento total com estrutura que requeria ocasionalmente eliminar próprios membros. Mas Gabriela não era mais aquela professora. Quando o trabalho terminou às 5, ela não foi direto para casa. Em vez disso, dirigiu até a biblioteca
pública. Lugar que não visitava há meses. Lugar que professora Nela costumava amar. Interior estava quieto. Cheiro familiar de livros velhos e papel e silêncio contido. Gabriela caminhou entre estantes, dedos tocando lombadas, memórias de vida anterior piscando através de consciência. Parou na sessão de filosofia. Puxou o livro ao acaso. Ética a Nicômaco, Aristóteles. Abriu em página aleatória. Olhos escaneando textos sobre virtude e propósito e vida bem vivida. Palavras. Pareciam escritas em idioma estrangeiro que ela quase reconhecia, mas não conseguia mais entender completamente. Moralidade humana. Ética humana. Conceitos construídos por e para a espécie que vivia em sociedade regida por leis e consequências. Mas lobos não viviam em sociedade humana. Lobos viviam em matilhas regidas por hierarquia natural e necessidade de sobrevivência. Gabriela fechou o livro, colocou de volta na estante. Não era rejeição, era reconhecimento. Essas estruturas filosóficas simplesmente não se aplicavam mais ao que ela era. Tentar viver, segundo elas, seria como peixe tentando respirar ar ou pássaro tentando nadar. Possível tecnicamente, mas morte lenta garantida. Ela deixou biblioteca, dirigiu sem destino específico, acabou em parque próximo ao rio, estacionou, caminhou até banco com vista para a água. O Guaíba estendia-se largo e escuro sob luz decadente de tarde. Porto Alegre se espalhava ao longo da margem oposta, prédios começando a acender luzes conforme a noite se aproximava, e o cheiro característico da capital inebriava. Gabriela sentou, deixou a mente vagar. 24 horas para decidir. Mas realmente era decisão? Ou era apenas formalidade? Reconhecimento explícito de escolha que já havia sido feita há bastante tempo. A verdade era que Gabriela já sabia a resposta. Havia sabido no momento em que José fez oferta. Talvez até antes disso. Talvez desde primeira transformação com Alcateia, quando sentira vínculo se formando. Conexão que prometia fim de solidão, que quase a matara. Mas saber resposta e aceitar completamente suas implicações eram coisas diferentes. Se aceitasse posição, não haveria mais volta. Não haveria mais ilusões sobre ser apenas membro periférico que podia eventualmente sair. Seria parte da estrutura de comando. Responsável não apenas por próprias ações, mas por decisões que afetariam 40 vidas, incluindo decisões sobre quem viveria e quem morreria quando ameaças à Alcateia surgissem. Vento frio soprou através do parque. Gabriela fechou olhos, deixou sentidos de lobo emergirem. Não transformação física, mas aguçamento de percepção. Podia sentir Alcateia através de vínculo. 40 presenças espalhadas pela cidade. Maria em casa preparando o jantar. Roberto em academia treinando. Lucas em restaurante servindo mesas. Todos vivendo vidas normais. Todos protegidos por sistema que José construíra e mantinha através de vigilância constante e eliminação brutal quando necessário. Sistema que funcionava. Sistema que mantinha todos seguros. Sistema que agora queria que ela ajudasse a liderar. Gabriela abriu olhos. Olhou para a cidade através do rio. Milhões de humanos vivendo em ignorância completa de predadores entre eles. 40 lobisomens navegando o mundo deles com cuidado e disciplina. E ela tinha escolha. Comprometer-se totalmente. Aceitar papel no coração da operação. Ou recusar e permanecer na periferia. Útil, mas nunca totalmente confiável. Sempre ligeiramente suspeita. Não era realmente escolha. Nunca fora. Reflexões profundas. A noite caiu enquanto Gabriela permanecia no parque. Temperatura baixou e as poucas pessoas restantes em áreas de exercício começaram a ir embora. Mas Gabriela ficou, imóvel no banco, perdida em pensamentos que se aprofundavam conforme a escuridão crescia. Telefone vibrou. Mensagem de Lucas. Tudo bem? José mencionou conversa de vocês. Se quiser falar, estou disponível. Gabriela olhou para a tela. Lucas, sempre atencioso, sempre oferecendo suporte sem forçar. Ela digitou resposta. Estou bem, só pensando. Obrigada por se importar. Resposta veio rápido. Sempre. É o que família faz. Família. Palavra aparecia repetidamente. José usava, Lucas usava, Maria usava. Mantra da Alcateia. Princípio fundamental. E era verdade. Gabriela sentia isso através de vínculo. Conexão que ia além de conveniência ou aliança pragmática. Era mais profundo, mais visceral, biológico quase. Como matilha de lobos reais na natureza. Não apenas grupo de indivíduos cooperando para benefício mútuo, mas organismo coletivo, onde o bem-estar de cada membro estava entrelaçado com o bem-estar de todos. Professora Nela, sombra fraca que ainda persistia, sussurrava que isso era racionalização, que estava romantizando estrutura criminosa construída sobre assassinato. Mas Loba Nela, dominante agora, crescendo mais forte cada dia, sabia a verdade mais profunda. Alcateia era família, da maneira mais fundamental possível. Compartilhavam sangue através de maldição que os transformara. Compartilhavam instintos que pulsavam mais fortes que razão humana. Compartilhavam necessidades
necessidade de pertencer que transcendia a moralidade construída, e famílias protegiam umas às outras, por qualquer meio necessário. Gabriela levantou-se do banco. Começou a caminhar ao longo da margem do rio. Movimento ajudava pensamento, sempre ajudara. Os pés encontraram ritmo. A mente começou a organizar argumentos. Por que aceitar? Pertencimento completo. Fim de qualquer ambiguidade sobre o lugar dela na alcateia. Reconhecimento de valor. Posição de influência onde podia realmente fazer diferença. Acesso a recursos que tornariam vida mais fácil, mais segura. Confiança de José. Algo que claramente não dava facilmente. Por que recusar? Responsabilidade esmagadora. Sangue em mãos, não apenas de execuções que participara, mas de decisões que ordenaria. Perda de qualquer ilusão de distância entre ela e núcleo sombrio da operação. Compromisso irrevogável que fecharia a última porta de escape. Mas essa última porta era a ilusão de qualquer forma. José deixara claro meses atrás, não havia saída. Conhecer a estrutura da alcateia enquanto operava independentemente não era opção. Então realmente só havia escolha entre comprometimento total, com benefícios e proteções que vinham com isso, ou comprometimento forçado sem benefícios. Membro periférico sempre ligeiramente suspeito, sempre monitorado. Quando formulado assim, decisão era óbvia, mas Gabriela reconhecia que estava racionalizando, encontrando lógica para justificar o que emocionalmente já queria. E parte dela, parte muito pequena, mas ainda presente, se perguntava se deveria resistir, se deveria dizer não apenas por princípio, por última declaração de autonomia contra sistema que a engoliria se ela permitisse. Mas o que? Seria o propósito? Resistência simbólica que não mudaria nada exceto sua posição dentro de hierarquia? Orgulho. Era isso. Último resquício de orgulho humano que insistia que ela deveria lutar mesmo quando luta era fútil. E Gabriela estava cansada de lutar. Cansada de carregar peso de culpa que não mudava nada. Cansada de se apegar à identidade que não se encaixava mais. Cansada de pretender que havia caminho de volta quando caminho sempre fora unidirecional. Ela parou de caminhar, olhou para a cidade através do rio. Porto Alegre, lar de milhões, território de caça de alcateia, lugar onde 40 lobisomens viviam em sombras, invisíveis mas sempre presentes. E ela era um deles, completamente e irrevogavelmente. Então por que não abraçar completamente? Por que não tomar posição oferecida e fazer tudo o que podia para fortalecer a alcateia, proteger família, garantir que todos sobrevivessem? Não havia resposta boa, apenas racionalização ou resistência fútil. Gabriela escolheu racionalização, era mais honesta de qualquer forma. À véspera, Gabriela voltou para o apartamento após meia-noite. Interior estava escuro e frio. Ela ligou o aquecedor, preparou chá, sentou em sofá com caneca quente nas mãos, olhando para a parede oposta. Decisão estava feita. Sabia disso, mas ainda tinha 12 horas antes de prazo de José. 12 horas para viver com escolha antes de torná-la oficial. Pensou em todas as decisões que levaram a este momento. Atropelar lobisomem na estrada rural. Aceitar mordida que transmitira maldição. Sobreviver meses de solidão e luta. Conhecer Lucas. Ir ver José. Juntar-se à alcateia. Executar Flávio. Observar a execução de Rafael. Aceitar trabalho na Secretaria de Saúde. Parar de resistir. Abraçar Loba dentro dela. Cada escolha reduzindo opções. Cada decisão fechando porta até que apenas uma permaneceu aberta. Porta para frente. Para mais profundo dentro de alcateia. Não havia volta. Talvez nunca houvesse. Gabriela bebeu chá. Deixou calor espalhar através de corpo. Conforto simples que ancorava em momento presente. Telefone vibrou. Mensagem de Maria. José me contou. Seja qual for sua decisão, apoio você. Mas espero que diga sim. Seria bom ter outra mulher em posição de liderança. Outro texto chegou segundos depois de Roberto. Ouvi rumores. Se for verdade, você merece. Tem provado valor. E então, Lucas, confio em você. Alcateia confia. Escolha será certa seja qual for. Apoio coordenado ou genuíno? Provavelmente ambos. José era estrategista demais para deixar momento importante como este ao acaso. Mas também, mensagens eram verdadeiras. Gabriela podia sentir através de vínculo. Aceitação real. Respeito real. Ela era vista. Era valorizada. Era querida. 3 coisas que professora solitária em cidade pequena nunca havia sentido completamente. 3 coisas que Loba em Alcateia sentia todos os dias agora. Decisão estava feita. Realmente estava. Mas Gabriela reconhecia que deveria honrar momento. Deveria reconhecer peso do que estava prestes a aceitar. Foi até quarto. Abriu gaveta inferior da cômoda. Aquela que raramente abria. Dentro, cuidadosamente dobrada, estava camisa que usara na noite em que matara Flávio. Deveria ter descartado há muito tempo. Evidência que não devia ser mantida, mas havia guardado. Não sabia por quê. Talvez como lembrança. Talvez como penitência. Gabriela desdobrou camisa. Respingos de sangue ainda visíveis em tecido claro. Marrom agora ao invés de vermelho, mas inconfundível
inconfundível. Evidência de morte que causara. Evidência de linha que cruzara. Professora teria visto isso como mancha permanente. Prova de monstruosidade que nunca poderia ser lavada. Mas Loba via diferente. Via prova de sobrevivência. De proteger família quando ameaçada. De fazer o difícil porque necessário. Não era orgulho exatamente. Era aceitação. Reconhecimento do que era capaz quando situação demandava. E agora José pedia que ela se tornasse pessoa que tomaria decisões sobre quando situação demandava violência. Responsabilidade aterrorizante. Mas também confirmação de confiança que fazia algo cantar em parte primitiva de sua alma. Alfa confiava nela. Alcateia confiava nela. Para proteger. Para liderar em certa capacidade. Como poderia recusar? Gabriela redobrou camisa cuidadosamente. Colocou de volta na gaveta. Fechou-a. Amanhã descartaria a evidência. Maneira apropriada como José ensinara. Espalhada em múltiplos locais. Misturada com lixo comum. Mas hoje ainda servia como âncora. Lembrança de verdade fundamental. Ela não era humana fingindo ser lobo. Era loba fingindo ser humana. E estava na hora de parar fingir tanto. Operações expandidas. A manhã chegou clara e fria. Gabriela acordou às 6. Rotina normal. Mas hoje não era dia normal. Era dia em que daria a resposta que mudaria tudo. Preparou café. Tomou banho longo. Vestiu-se cuidadosamente. Roupas profissionais, mas confortáveis. Armadura apropriada para momento importante. Às 8, dirigiu para trabalho. Secretaria de Saúde estava movimentada como sempre. Maria acenou quando Gabriela passou por seu escritório. Sem pressão no gesto. Apenas reconhecimento. Gabriela trabalhou até meio-dia. Processou relatórios. Fez correções necessárias. Protegeu a Alcateia através de manipulação de dados tão sutil que ninguém jamais questionaria. Meio-dia veio. Telefone vibrou. José. Pronta para dar resposta? Gabriela digitou. Sim. Encontre-me no escritório. Sabe onde é? Ela sabia. Prédio comercial anônimo, 3 quadras de distância. José mantinha escritório pequeno lá registrado sob nome de empresa de consultoria que existia apenas no papel. Local para reuniões que precisavam privacidade real. Gabriela caminhou sob sol de meio-dia. Porto Alegre pulsava com vida ao redor. Carros buzinando, pedestres apressados, vendedores ambulantes gritando ofertas. Normalidade completa. Mundo humano girando em ignorância feliz. Por um instante, Gabriela ficou parada, ali, antes de entrar no prédio. Era engraçado pensar que as horas humanas tinham tamanha influência nas decisões da Alcateia. Era engraçado pensar que as horas humanas estavam ali, junto dela, com um sorriso sereno. Aquela falsa paz que os humanos tanto procuram. Uma paz incapaz de evitar acontecimentos, dos complexos aos mais banais. Seu lado metamorfo até percebeu, mas ela estava inebriada pelo momento. Era a hora de dizer sim, eu aceito o cargo. Era hora de subir e encontrar José, dar-lhe a notícia da aceitação. A Alcateia, afinal, estava feliz. Assim pensava. Antes de entrar, porém, apenas ouviu um zunido, bem próximo do ouvido. Uma mosca, um mosquito. Não era importante. Era subir e o estouro veio na sequência. Seus ouvidos apurados, a audição perfeita, o estrondo que fez tudo rodar, a visão escurecer, o corpo cair. Entre o entender e a incompreensão, até se imaginou, naqueles segundos de fragmentos de pensamentos, subindo pelo elevador, José abrindo a porta, um entra, um eu aceito, uma ambulância, a sirene, o completo nada. Dizem que o limiar da vida humana é obscuro, e Gabriela conheceu também o igualmente obscuro limiar metamorfo. Comente agora sua teoria sobre o que aconteceu com Gabriela. Um desmaio? O que realmente aconteceu com ela? Dê seu like se essa história te tocou, se fez você pensar no quão à mercê estamos de situações conflitantes. Inscreva-se no canal porque ainda há muito a que ser dito sobre a história de Gabriela, de José, da Alcateia da capital. Todos sabemos que a resposta seria dada, mas será que ela conseguirá? Compartilhe esta história com quem tem coragem de confrontar questões impossíveis, com quem entende que nem sempre há respostas certas, apenas escolhas menos erradas. Afinal, ela realmente agora está à beira do abismo.